Olá, tudo bem? Eu sou Maurício e hoje nós vamos finalizar a demonstração da enumerabilidade do conjunto dos números racionais. Então a gente está na parte 3 dessa demonstração. Caso você tenha caído por acaso nessa aula, peço que você volte na aula 1 e dê uma acompanhada na aula 1 e na aula 2 antes, porque nós provamos algumas proposições que vão ser fundamentais para essa demonstração, tá certo? Algumas dessas proposições, as duas que no caso a gente vai utilizar para fazer essa demonstração, estão aqui no quadro. A primeira a gente já tinha visto que caso exista uma injeção, uma função injetora entre A e B, e o B é enumerável, então o A também vai ser enumerável. E a outra também que a gente verificou aqui, a outra proposição, é que se A e B são enumeráveis, caso a gente tome dois conjuntos enumeráveis, então o produto cartesiano de A por B também é enumerável. Então, caso você não tenha visto, volta nas aulas passadas e depois vem aqui ver comigo, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente vai demonstrar agora que o conjunto dos racionais é enumerável? Então primeiro vamos lembrar o que era um número racional. Tá? O conjunto dos números racionais, que a gente costuma usar a letra Q, é o conjunto de todos os números da forma A sobre B, ou seja, as frações, porém de numerador inteiro e denominador também. Ou seja, dentro desse conjunto nós temos todos os números inteiros, todos os números decimais com um número finito de casas decimais e todas as dízimas periódicas. Então aqui são os números racionais. Para a gente provar que esse conjunto é enumerável, ou em outras palavras, que ele tem a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos naturais, a gente precisa, por exemplo, uma possibilidade, ser encontrar uma função injetora entre esse conjunto dos racionais e um conjunto que seja enumerável. Tá? E qual conjunto que eu vou pensar aqui? Eu já fiz essas várias demonstrações justamente para a gente conseguir fazer essa prova de um jeito rápido. A função que eu vou tomar aqui vai ser essa função aqui, uma função f, que associa um número racional a um elemento do produto cartesiano z por z. Ok? A gente sabe que por z ser enumerável, então z cartesiano b também vai ser, é o que está escrito aqui, Então, e como é que essa função, qual vai ser a lei de formação dessa função? Eu vou associar a uma certa fraçãozinha m sobre n o par ordenado mn. Tá? E apenas algumas considerações aqui. Vamos considerar que essa fração já está simplificada, tá? E dizer que a fração está simplificada é dizer que mn são primos entre si. Ou, em outras palavras, que o MDC entre mn é 1. Tá? E mais um pequeno detalhe que também pode dar algum problema é que a gente sabe, por exemplo, que a fração menos 2/3, ela pode ser escrita como menos 2 dividido por 3 ou 2 dividido por menos 3. Então, para a gente não ter esse problema, vamos supor que nessa fração que a gente está pegando, o denominador sempre seja positivo. Tá? Ou seja, o sinal negativo, caso exista, vai estar no numerador. Tá bom? Então, com o MDC entre mn sendo 1 e o m sendo um número positivo. Agora, vamos pensar, essa função aqui, será que ela é injetora de fato? Ou seja, será que para duas frações distintas aqui, dois números racionais distintos, o par ordenado mn também vai ser distinto? Aqui é fácil de verificar que sim, Afinal de contas, se eu pegar duas frações diferentes, pelo menos uma dessas posições vai ser diferente, ou numerador ou denominador. E numerador ou denominador sendo distinto, é claro que o par ordenado mn também vai ser. Afinal de contas, eu só peguei a fração e reescrevi de um jeito um pouquinho diferente. Mas são numerador, numerador, denominador, denominador. Alguma dessas coordenadazinhas aqui vai acabar sendo distinta. Logo, se x1 é diferente de x2, se eu pegar dois números diferentes no domínio, as imagens são distintas e isso é justamente a definição de função injetora. Tá bom? Ou seja, essa função aqui, por ser injetora, como z cartesiano z é numerável, logo Q é enumerável. Então está provado. Conseguimos provar aqui a enumerabilidade dos racionais. Agora, o que a gente concluiu então? Olha que interessante. A gente concluiu que os naturais, e a gente considerou o zero como natural, os inteiros
E, agora, na aula de hoje, os racionais, esses três conjuntos aqui, embora num primeiro momento possa parecer que são infinitos de tamanhos diferentes, na verdade eles são infinitos idênticos, né? São infinitos equivalentes, infinitos de mesma cardinalidade, digamos assim, né? Nós temos a mesma quantidade de números naturais quando a gente compara aqui, por exemplo, com números inteiros, né? Embora no primeiro momento pareça que não, né? E mesma coisa aqui, né? O Z é um subconjunto do Q, né? Todo número inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Porém, eles possuem a mesma quantidade de elementos. Tá certo? Bom, então essa foi aqui a prova formal. Agora, você pode se perguntar, Maurício, você me falou em algumas aulas anteriores que o conceito intuitivo, digamos assim, de um conjunto ser enumerável é a gente poder criar uma lista com todos esses elementos, né? Então, no caso aqui, ó, é fácil você ver nos naturais que essa listinha aqui vai varrer todos os naturais, claro, né? Aqui no Z, essa listinha aqui, né, digamos assim, varreu desse jeito, né, mas a gente até reorganizou os termos um pouquinho diferente, né, nas aulas anteriores, então a gente já viu que é possível criar uma lista com todos os inteiros. O que a gente só não viu ainda é como que a gente faria isso para os racionais. Como é que eu criaria uma espécie de lista que varra, né, todos os racionais? Vamos lá para outro quadro, dar uma olhada o que a gente pode pensar sobre isso? Bom, gente, vamos fazer uma primeira tentativa aqui da listagem dos racionais. Talvez, num primeiro momento, a gente pense em fazer algo do tipo 0, primeiro número, né? Vamos pensar primeiro nos positivos, né? 0, depois viria o 0,1, depois viria o 0,2, depois viria o 0,3 e assim infinitamente, né? Agora, será que essa listagem aqui está englobando todos os racionais? No caso dos positivos, será que a gente está esquecendo de alguém? Vamos ver. Aqui eu estou indo de 0,1 e 0,1, né? Claramente eu vou acabar me esquecendo de infinitos números nessa lista, né? Por exemplo, o 0,01 não foi contado, né? Nem o 0,02, o 0,03, o 0,001. Está faltando infinitos números nessa listagem. Embora seja, né, olhando aqui, uma lista infinita, a gente está se esquecendo de infinitos números ainda. Então a gente teria que tentar fazer de alguma outra maneira isso, né? Então talvez aqui no segundo momento a gente procure refinar esse conjunto, né? Vamos tentar refinar, pegar pedacinhos menores, né? Vamos saltar, né? Vamos fazer um salto menor aqui de um para outro. Então, por exemplo, a gente podia tentar aqui o 0, 0,0001, 0,0002 e etc. Agora, você já deve estar percebendo, pô, Maurício, por mais que eu faça esse refinamento aqui, vá saltando cada vez esse saltinho seja menor, né, uma distância menor entre esses números, eu nunca vou conseguir listar todos, porque a gente inclusive sabe disso, né, que entre dois números racionais existe uma infinidade de racionais. Então, como é que eu vou criar a lista, como é que eu vou conseguir criar uma lista com todos esses racionais, né? No caso, né, claro que se eu listar todos, eu não vou me esquecer de ninguém, né? Como é que eu vou criar uma lista que eu não me esqueça de ninguém? E aqui eu estou me esquecendo de infinitos, né? Então, essas aqui não são boas listas, né, para o que eu quero. Isso aqui não está certo. E aí, uma saída muito inteligente, né, que já tem aí muito tempo, né, seria essa daqui, ó. A gente está pensando em frações, não está? A gente está pensando em números racionais. Números racionais são as frações de numerador inteiro e denominador inteiro também. E se a gente fizesse o seguinte, vamos listar agora as frações de um jeito um pouquinho distinto. Eu vou colocar aqui para você, na primeira linha, todas as frações positivas de numerador 1. Então, 1 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim sucessivamente. Aqui, com certeza, eu não me esqueci de nenhuma fração de numerador 1, né? Positiva, no caso. Na segunda linha, eu vou fazer a mesma coisa, né? Só que pensando no numerador 2. 2 sobre 1, 2 sobre 2, 2 sobre 3, 2 sobre 4, 2 sobre 5. E continuamos aqui. Todas as frações de numerador 2 estão listadas aqui. Na terceira linha, eu vou fazer a mesma coisa para as frações de numerador 3.
que também são infinitas, é claro, né? Então eu vou fazer isso indefinidamente. Eu vou fazer aqui mais umas duas linhas. Aqui eu vou colocar as frações de numerador 4. E aqui de numerador 5. Depois viria de numerador 6, 7, 8, 9, 10 e infinitamente dessa maneira, né? Então vou colocar aqui, ó, para a gente representar isso. Então isso continuaria assim, né? Legal. Repara que aqui, se eu continuar seguindo essa mesma ideia, eu vou acabar não me esquecendo de ninguém, né? Mas, até para manter o padrão que a gente estava usando antes, eu queria criar uma listinha, né? Um na sequência do outro bonitinho, né? Sem me esquecer de ninguém. Como é que eu poderia fazer isso aqui, ó? Um jeito bem interessante é eu analisar essa imagem aqui através das diagonais aqui, tá? Como assim, Maurício, através das diagonais? Vamos começar por esse número, que é o 1. Depois eu listo olhando aqui, ou seja, depois do 1 viria o meio e o 2. Depois eu pegaria o 1/3, o 2/2 e o 3, com a observação seguinte, né? O 2/2 é igual a 1, né? Por ele ser igual a 1, a gente pode pular esse cara, né? Esse cara aqui não me interessa muito, né? Porque eu já listei o 1, tá? E agora eu continuo sempre seguindo esse mesmo critério, né? Pegando o que eu estou chamando aqui de diagonal, né? Só que eu tenho que tomar cuidado que de vez em quando pode aparecer alguém que eu já contei, tá bom? Por exemplo, a gente já viu aqui, né? O 2/2 já foi contado, depois eu vou ter aqui o 3/3 que já foi contado, né? Que é 1, o 4/4, o 5/5, né? Quando eu contei o meio, eu já contei o 2/4 também, já contei o 3/6. Então, de vez em quando eu vou ter que riscar algum elemento. Mas se eu continuar seguindo essa mesma ideia, com certeza, né? Listando aí um do lado do outro, eu vou passar por todos os racionais positivos. Então, pelo menos a gente já provou que os racionais positivos são enumeráveis, né? Agora, se eu quisesse colocar os negativos aqui também, não seria muito difícil, né? A gente poderia, por exemplo, ir alternando, né? Quando eu listo um número, eu listo logo depois dele o negativo correspondente, né? Seria tranquilo isso, né? Então a gente já provou aqui dos racionais positivos e negativos. Está faltando o zero, né? O zero a gente não contou. Mas aí o zero é fácil, né? É só você colocar ele, por exemplo, como primeiro número da lista, né? Tem o 0/1 que eu não contei aqui. Ou seja, então aqui agora a gente viu a parte intuitiva da coisa, né? Caso eu liste seguindo essa ordem, tomando cuidado, né, de a gente ir descartando alguns elementos, por exemplo, a gente já falou de alguns, né? Aqui o 2/4, o 5/5, né? Tem vários outros aqui, né? Não estou muito preocupado com isso agora, mas a gente conseguiu listar todos numa sequenciazinha bonitinha, tá certo? Bom, então o que está faltando a gente ver? A gente só não comentou daqueles conjuntos usuais que a gente vê no colégio, dos irracionais e dos reais, né? A gente já viu que dos 3 primeiros conjuntos que a gente está acostumado, o natural, o inteiro e o racional, todos eles têm a mesma cardinalidade. A gente tem a mesma quantidade de elementos em cada um, são infinitos equivalentes. Agora, o que será que a gente pode afirmar sobre os irracionais e os reais? Então isso é assunto para as aulas que vêm aí pela frente. Aguardo vocês lá. Até a próxima.